a gente vê assim, uma cidade inteligente são cidades que você consiga fazer uma boa governança, uma boa gestão. Para isso envolve tanto a tecnologia como as pessoas. Eu preciso ter uma colaboração conjunta, governo, academia, indústrias. E esse modelo de cidades inteligentes, eles acabam sendo cada vez, entre aspas, um pouco mais facilitados, porque as tecnologias vêm evoluindo muito rápido. Então, quando você tem uma cidade inteligente, onde ela está instrumentada, ou ela está com informações, onde você consegue fazer uma conexão, e daí tirar dessas informações um resultado em que você possa fazer uma governança, você começa a dar um perfil de uma cidade sábia, né? Uma cidade mais do que uma cidade inteligente, uma cidade que aplica a sabedoria em cima do meio ambiente que você pode ter como inteligência. Então a Siemens ela trabalha muito nisso, ela trabalha dando condições para que uma cidade tenha condições de governança, gestão, atividades em que elas podem ser cruzadas e retirar o máximo da eficiência delas, mas com sabedoria. Ricardo, agora na sua opinião, você acredita que as cidades brasileiras elas têm um potencial interessante para se tornarem inteligentes e conectadas no futuro próximo? Eu diria assim, toda cidade é um organismo, né? E eu defendo muito que todo organismo é inteligente. Então, assim, toda cidade ela tem condições sim de ser inteligente, eu não digo que não. No Brasil, existem várias iniciativas e nós estamos aprendendo como o resto do mundo. Estamos aprendendo o que é a efetividade de uma cidade inteligente. Bem, para quem está nos assistindo, o Kenzo estava conversando um pouquinho antes do programa começar sobre as diferenças entre a energia sustentável, que é baseada nesses 3 tripés, né, Kenzo, e a energia verde. Eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Então, é um pouquinho diferente, né? Uma energia sustentável, ela pode ser verde, né? Tanto como uma energia verde pode ser sustentável, ou vice-versa, né? Esses modelos acabam sendo um pouco diferentes, mas bastante promissores em termos de você ter o ideal, você ter as duas coisas. O verde, ele vai muito para o lado da geração de energia através de recursos naturais. Então, se a gente pensar um sistema hidrelétrico, como o Brasil tem hoje, praticamente 50% da sua geração em cima de uma plataforma hidrelétrica, em cima da geração de energia movida à água, né? A eólica, que é de vento, né? Ou a solar, são energias que, teoricamente, nós estamos usando os recursos naturais, então a gente não impacta de uma forma nociva ao ambiente quando nós a geramos, tá? Eu digo isso pelas polêmicas das hidrelétricas, das barragens, né? Na construção já é diferente, né? Bom, o sustentável significa esse tripé estar bastante ressaltado, né? O tripé social, o tripé econômico, na ponta social, a ponta econômica e a ponta de você ter o lado, social, econômico e o lado mais ambiental, alinhado, tá? Então, se eu tiver com os 3 pontos desse tripé alinhados, eu consigo favorecer uma energia sustentável. Essa energia sustentável significa ter gerações, seja elas verdes ou não, elas podem estar compactuadas para poder chegar a favorecer nesse modelo. Então, tem situações bastante comuns em que a gente tem uma energia que ela não é verde, porém, para aquela aplicação, ela é sustentável, então ela é aderente para ser aplicada nesse modelo, tá? Então, nós vemos muito assim essas críticas com energias térmicas, né? A gente acaba nucleares ou coisas do gênero. Só que a gente tem que olhar o cenário como um todo, tá? Não que nós somos favoráveis a uma ou outra energia, mas a gente acredita que todos os sistemas têm que ser analisados hoje de uma forma ampla, não só de uma forma regional, mas de uma forma planetária, né? Hoje nós temos um sistema de globalização, para isso também é aplicado. As cidades elas têm que ter sinergias para verificar onde seriam as tendências e o que seria melhor para elas, em termos de modelos. Bom, eu tenho um dado aqui que cerca de 20% da população mundial não tem acesso à eletricidade. E esse é um dos grandes desafios para as próximas 2 décadas. Ou seja, universalizar o acesso à energia limpa, utilizando fontes renováveis. Esse, inclusive, é um dos objetivos da ONU. Kenzo, você acha que o Brasil, de alguma forma, investe ainda pouco em geração
de energia ou sustentável ou verde, quer dizer, você comentou dessa adaptabilidade, dessa importância de verificar o espaço para entender qual energia é importante. Mas, no geral, falta investimento na parte de energia sustentável e verde? Eu não diria que falta investimento, quer dizer, acho que falta planejamento, né? Eu acho que nós precisamos planejar melhor. Tá? A gente acaba caindo, em alguns casos, em situações bastante constrangedoras, quando a gente começa a ter um sistema de geração, e esse sistema de geração acaba não sendo o que a gente imaginava, né? Então, esse lado, eu acho que o brasileiro, né, nós, e eu me encaixo muito nisso, eu acredito que a gente precisa estar com um planejamento melhor para ter uma eficiência melhor nos sistemas de geração de uma forma global, né? Hoje, o crescimento de demandas de energia nos últimos 20 anos, ele tem uma variação da ordem de 30%. Então, em 20 anos, crescer 30% de demandas de energia instalada que nós precisamos ter, mundialmente, é muita coisa. Se a gente olhar outros continentes, outros países, que já não estão crescendo mais, né? Se pega a Europa, ela não cresce mais, ela já está mais ou menos. Então, lá o que se faz? Lá existe essa forte migração. A Alemanha está fazendo uma migração dos sistemas nucleares e térmicos para os sistemas renováveis. E o plano deles é até em 30 anos, daqui a 30 anos, eles terem um sistema mais verde. Nós temos uma plataforma de geração verde bastante alta, bastante grande, de renováveis. Então, nós temos biomassa, essa biomassa vai ter sistemas aí de canavieiros, sistemas de tarus de madeira, né? Nós temos sistemas de gestão em que a gente consiga fazer eólico, temos área, né? Temos terras para fazer isso. E temos a parte solar. Hoje a sinergia da eólica e solar é bastante usada, bastante utilizada. Então, a falta de incentivo, eu acredito que ela começará a aparecer de uma forma bastante enfática a hora que nós tivermos um planejamento desenhado e a gente perceber que nesse planejamento a gente não consegue efetivamente realizar. Tá? Hoje a gente realiza, obviamente com certas dificuldades por falta de incentivos e investimentos, de uma forma geral, não vou dizer incentivos e investimentos, sim, mas se nós tivermos um planejamento e tivermos uma direção a seguir, aí eu acredito que a gente consegue ter com mais transparência qual é esse problema de investimento que nós teríamos no país. Bom, e uma grande tendência para o futuro é o crescimento da geração distribuída, em contraponto ao modelo atual de grandes negócios. Para você que não conhece, geração distribuída é uma expressão usada para designar a geração elétrica realizada junto ou próxima do consumidor, independentemente da potência, tecnologia e fonte de energia. Kenzo, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse assunto e da importância ou não da gente ter essa criação de energia próximo do consumidor. Então, a geração distribuída, a gente defende um pouquinho porque reflete muito o que a gente chama de perdas. Tá? Aquilo que eu estava comentando, se a gente gera energia numa região muito distante da área de consumo, eu tenho que ter um sistema que a gente chama de transmissão. O que é transmissão? Aquelas torres altas passando aqueles cabos grandes. Tá? Quando eu trago aquela energia de 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros, onde está sendo gerado até uma cidade, eu vou perder energia ao longo dessa transmissão. Isso é um ponto. O segundo é o seguinte, isso me custa. Isso é uma estrada de energia, né? Então eu tenho que pagar pedágio. Então, para o consumidor, ele está pagando esse pedágio. Esse valor é repassado. É repassado, nada de graça. Não. O modelo tem que ser sustentável. Não de graça. Não é de graça. Bem isso. E o modelo tem que ser sustentável. Tem que ser sustentável, então tem que ter dinheiro, né? Então, o que a gente acredita bastante? Se em centros urbanos que nós estamos vendo essa tendência de concentração, nós vemos lá dentro alguns pontos que são pontos de autoconsumo. Tá? Então, você pega lá sistemas hospitalares. Vou dar um exemplo, pode ser qualquer outro, mas um sistema hospitalar, em que o hospital, todo mundo sabe, precisa trabalhar 24 horas por dia. Tem que lavar a roupa, então usar água quente, né? Eu preciso de energia com alta disponibilidade. Eu não posso, numa sala cirúrgica, parar a energia, né? Eu preciso de ar-condicionado nos quartos, nas áreas administrativas, quer dizer, eu preciso de várias energias dentro de um sistema, de um complexo de edificações dessa forma. Tá? Se eu tiver um sistema de geração próximo a uma área dessa, ou junto a essa área,
todas essas energias que eu mencionei, elas podem estar sendo supridas por essa mini ou micro geradora localizada. Isso seria uma geração distribuída. Por quê? Porque a hora que esse complexo não estiver usando o máximo do que essa geração está utilizando, está necessitando, está provendo, eu posso jogar para a rede. Tá certo? Então, o meu excedente eu jogo para a rede, não é perdido. Outras áreas vão estar utilizando. Agora, o meu problemão lá, o meu tendão de Aquiles, que é aquela unidade que consome direto, tem altos consumos concentrados, eu estou resolvendo com essa minha microgeração, como é geração distribuída. Então, o conceito de geração distribuída, diria eu, que até acaba sendo um conceito de uma inteligência para as cidades, porque é um cenário diferente que não havia antes. E agora a gente começa a perceber que isso é crítico, porque antes nós defendíamos o seguinte: onde que era o maior consumidor? É a área industrial, que a indústria está consumindo demais de energia, né? Só que hoje, com essa concentração populacional, a gente sabe que quem consome energia são os edifícios. A indústria, ela tem 30% do cenário total de consumo de energia numa cidade, entendeu? 40% ou mais está nas residências, nas edificações. Olha que interessante. Então não adianta só olhar, você que vai comprar um apartamento, não adianta olhar só um metro quadrado, né? Isso, é. Tem que olhar a longo prazo, então, né? Se o prédio é inteligente. Então, isso é um outro cenário bastante defendido, né? Nós temos uma cultura, ou vamos dizer assim, um vício, né? No sistema de a gente comprar o prédio mais barato, né? A casa mais barata, entre aspas. Quando a gente compõe um cenário de quanto custa durante a sua vida útil uma casa, uma residência, uma incorporação, a gente separa essas percentagens e mais ou menos o seguinte: a construção equivale a 20%. Tá? 40% na vida dessa sua residência, do seu comércio, vai ser gasto em cima de energia. E 30% ou 30% ou um pouco mais vai ser em manutenção. Então, se a gente pegar 70% ou 80% do gasto que você vai ter daquele imóvel, vai ser na sua operação e não na sua compra inicial, entendeu? Então, a gente acaba se preocupando demais no seguinte: eu vou comprar o metro quadrado mais barato em termos de construção. O que hoje, né, o que a gente tem no cenário? Quer dizer, a construtora também, ela vai estar pensando em fazer algo custo menor. Para que eu pôr inteligência? Para que eu colocar uns sistemas de LEDs nas iluminações? Para que eu vou colocar uma gestão no elevador? Agora. Não aparece, né? Tem elevador? Ótimo. Tem iluminação? Perfeito, né? Tem um sistema de gestão lá da água centralizado? Está todo mundo recebendo água? Está ótimo. Só que depois, quando a gente chega e entra, aí a gente começa a ver o nosso condomínio subindo todo ano, né? E a gente fala, mas poxa, por que ele está subindo? Porque o sistema de elevador não tem uma inteligência e os motores estão começando a ficar desgastados, porque às vezes eu uso demais um e uso de menos o outro, né? Ou uso dois ao mesmo tempo sem precisar, ou eu não ponho uma inteligência. O elevador é um dos vilões dentro do sistema residencial. No comercial, o ar-condicionado ou a iluminação, aquelas salas, várias salas sem ninguém, tudo aceso. Né? Você entra com o ar-condicionado ligado no máximo, com 2 pessoas, no escritório de 200 metros quadrados, por exemplo. Isso daí, acho que acontece com todo mundo. Esse tipo de gestão que o sistema pode dar, essa inteligência predial, que são pontos, elementos tecnológicos que nós, assim, a gente acaba desenvolvendo, porque a gente vê que isso dá um retorno muito significativo, tanto para o usuário, para o cidadão, para o lado da sociedade, como dá muito para as áreas urbanas, para as metrópoles, as cidades.